quero compartilhar uma palavra de Deus. Quero pedir para os servos, se tiver alguém no corredor, alguém na parte do hall de entrada, só trazer para aqui, para o salão principal. Amém? Essa noite eu vou ser breve, só que eu quero compartilhar algo de Deus para edificar a sua vida. Amém? Quantos já receberam o toque do Senhor na sua vida? Quantos receberam o toque do Senhor na sua vida? Amém? Quero falar com você hoje sobre a bênção do toque do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, acompanhe. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4. Essa é uma noite que o Senhor ele vai liberar algo sobre a sua vida. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4. Puder projetar aqui o slide. Mateus 8, verso 1 ao 4. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Esse aqui é Jesus. Estava no monte, desceu, uma grande multidão seguia. Versículo 2: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, fala comigo, estendendo a mão, fala agora assim, o tocou. Olha agora, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Incline sua cabeça nesse momento. Pai, essa é a sua palavra é viva e eficaz. Nessa noite eu quero pedir para que a tua palavra possa produzir frutos, transformação. Senhor, eu quero te pedir especialmente que nessa noite os meus irmãos venham receber o toque do teu Espírito, o toque da sua palavra, que eles possam sair daqui com uma experiência genuína com o Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Preste atenção no que eu quero lhe dizer. Eu acredito que o que temos de mais importante na nossa vida é recebermos um toque do Espírito Santo de Deus. E aqui o interessante, um homem leproso, ele teve uma experiência que foi uma experiência palpável, mas foi uma experiência espiritual. Por quê? Ele recebeu exatamente isso que eu estou falando com você, o toque do Espírito. Através de Cristo, ele foi tocado profundamente, e a palavra de Deus deixa claro que a vida dele nunca mais foi a mesma. Eu sei que nós estávamos orando aqui agora e falando, do nosso encontro, e nós acreditamos que o encontro com Deus é realmente isso. É uma experiência genuína com Deus que transforma a sua vida, e depois do encontro, nunca mais você volta a ser o mesmo e a mesma. Quem foi para o encontro para dizer amém? Nunca mais. Mas isso só acontece quando? Presta atenção. Quando você recebe um toque do Senhor. Ah, pastor, então a mensagem de hoje não é para mim, porque eu já passei pelo encontro. Eu já tive uma experiência com Deus. Foi em 2012, 2013, 14, 17, 18. Mas olha só, depois que você recebe o toque do Senhor, diariamente o Espírito precisa tocar o seu coração. Você precisa ter experiências genuínas com a presença de Deus, que você pode testemunhar e falar, nessa noite eu tive uma experiência de um toque da parte de Deus. E sabe o que eu quero falar para você aqui nessa noite? Especialmente para todos vocês que estão aqui, o Senhor tem me falado que muitos, durante muito tempo, pararam de zelar pela sua vida espiritual e pararam de receber esse toque do Espírito. E outra coisa que eu quero te falar, olha só, você nunca deveria ser o crente movido por eventos. Ah, pastor, vai ter uma imersão. No imersão vai ser liberado um grande poder, mas Deus pode liberar poder em você segunda-feira de manhã. Deus pode liberar o poder dele, preste atenção, você indo para o trabalho. Porque Deus não está dentro de uma caixa. Se você tiver uma mente limitada a eventos, preste atenção,
Se você limitar eventos, não, é porque agora vai ter a conferência. Na conferência eu vou receber de Deus. Realmente você vai receber de Deus, mas você não recebe somente na conferência. Você recebe do Senhor segunda de manhã, terça à noite. Pastor, mas não tem nada. Tem sim. O seu quarto. Entra no seu aposento, ora ao seu pai que está em secreto e seu pai vai te recompensar. Eu já conheci muitas pessoas que são movidas por evento. Sua vida nunca deveria ser movida por evento. Sua vida é movida pelo Espírito. E o Espírito de Deus não habita em você somente no dia do evento. Ele pode liberar o toque sobre a sua vida quando você retornar essa noite para casa. Quando você amanhã de manhã acordar, falar assim, nossa, estou sentindo algo no meu coração. E o Senhor pode liberar desse toque sobre a sua vida. Amém? Então, olha só, tudo muda a partir do momento que você recebe o toque do Senhor. Pode ser que você já recebeu o toque do Senhor no encontro, mas pode ser que depois do encontro, você parou de ter zelo pela sua vida espiritual. É uma das coisas que nós falamos, que chamamos de quê? Devocional. Será que o seu devocional está enferrujado? Não precisa dizer amém, nem levantar a mão. Mas sabe o que eu percebi? Olha aqui. Preste atenção no que eu vou te falar. Os últimos dias, que vão ser os dias que antecedem a volta de Cristo, muitas coisas vão tentar nos dispersar, para que nós não venhamos a priorizar o que realmente é importante. Já parou para ver, somente comigo que acontece isso? Quando você fala, agora eu vou fazer o devocional, toca o telefone, cachorro começa a latir, filho começa a gritar, a campainha toca, a televisão passa o episódio que você queria ver. Por quê? Olha aqui para mim. Porque há um poder muito grande quando você recebe o toque do Espírito. E o inimigo ele vai tentar resistir de todas as formas com que você seja profundamente tocado e tocada pelo Senhor, fazendo com que você se disperse por muitas coisas. E em vários momentos, olha só, quando você priorizar a palavra, botar um fone de ouvido, ir para o seu quarto, tanta coisa vai aparecer para que você não faça isso. Eu sei que não é só comigo que acontece. Por quê? Porque o inimigo sabe que há um grande poder quando você recebe o toque do Senhor. E hoje eu quero falar para você 3 coisas importantes a respeito do toque do Senhor. A primeira delas, preste atenção, eu quero contar para você o contexto da lepra na palavra de Deus. O homem que recebeu o toque, ele era o quê? Fala comigo, leproso. Hoje em dia a lepra é conhecida como hanseníase. Sabe o que era feito com as pessoas na Bíblia que tinham lepra? Eles eram postos fora do arraial, não poderiam ter contato com ninguém. Por quê? Porque a lepra, além de contagiosa, era uma doença que não havia medicação, que não havia tratamento. Olha aqui que eu vou falar para você. Homens e mulheres, nós aqui, fomos feitos para se relacionar. Relacionar. Não é verdade? Não é bom quando você está com um irmão, uma irmã perto de você? Eu não estou querendo falar só de relacionamento, homem com mulher, mas relacionamento de pessoas que guardam a sua vida. E qual era o contexto daquele homem, irmãos? Olha aqui, o homem estava lá, fora do arraial, não podia ter contato com ninguém. Por quê? Porque a doença era transmissível. Era uma doença contagiosa. O tratamento era o quê? Tira de fora daqui, porque senão outros vão ser contaminados e ele tem que ficar do lado de fora do arraial. Não pode ter contato com ninguém. Um dia sem falar com uma pessoa é difícil, concorda? Alguém aqui já ficou um dia sem falar com ninguém? Difícil. 2, 3. Para imaginar uma semana, aquele homem sozinho. Até que o que acontece? Jesus passa. Se você nunca viu, você pode ver através da cena do The Chosen. Essa cena é um pouco parecida do que o que está na Bíblia. O homem, ele já estava com a mente assim, ninguém pode me tocar. Eu não posso ter contato com ninguém. Jesus entra no caminho dele e quebra os paradoxos. Porque para Jesus, o importante é tocar na vida do homem. Eu não sei qual a condição que você entrou aqui nessa noite, presta atenção.
Pode ser que em muitos momentos da sua vida, você falou assim: eu não tenho ninguém. Os últimos meses eu não tenho desabafado com ninguém. As pessoas não procuram saber como eu estou. Mas nessa noite o toque do Senhor vai vir sobre você. Um homem fora do arraial, sem contato com ninguém, precisando se relacionar. Você vê que Deus, ele é tão perfeito, olha só, que a Bíblia diz que em Gênesis, o homem estava o quê? Só, fala comigo, só. E o que Deus viu? Que era ruim o homem ficar só. Por isso que Deus vai dar uma varoa para alguns irmãos aqui. Ninguém para dizer um amém, ai, 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 ui, ui. Tem uns que olharam para mim, pastor, vai acontecer, pastor. Eu vou repetir aqui, varoas, o Senhor vai colocar um varão de Deus na sua vida. Varões, Deus vai colocar uma mulher de Deus na sua vida. Se você está no tempo certo, amém? Amém? Olha o que é interessante. A Bíblia diz que o quê? Olha só, Gênesis. Viu o Senhor que não era bom que o homem estivesse o quê? Só. Por quê? Porque nós fomos feitos para ter contato, irmãos. É ruim você ficar um dia todo sem ter contato com outra pessoa. E Deus prioriza tanto isso, olha aqui para mim. Deus prioriza tanto isso que um dos milagres registrados no Evangelho, olha só, foi o milagre do telhado. Olha aqui, os amigos fizeram o quê? Abriram uma passagem no telhado só para que um homem tivesse contato com Jesus. Através do quê? Amizades. Preste atenção, boas amizades sempre vão te levar para perto do propósito. Boas amizades sempre vão impelir você a ter o toque do Senhor na sua vida. E sabe qual é o tipo de amizade que eu tive percebendo que é boa? Aquela que em alguns momentos fala assim: para de ser carnal. Sério? Porque a amizade verdadeira não é para afagar seu ego, é para falar para você a verdade. Quem afaga seu ego não é seu amigo, não é sua amiga. Amigo de verdade não fala o que você quer ouvir, fala o que você precisa ouvir. Se você só quer ouvir coisas boas, você não quer um amigo. Você quer uma pessoa para afagar o seu ego. Então, olha aqui para mim, preste atenção. Já é ruim você ficar um dia sem falar com ninguém. Esse homem aqui, olha só, no mínimo estava há uma semana sem falar com ninguém. Restrito no canto dele. Eu não sei quantas restrições você tem passado nos últimos dias. Mas olha só, eu acredito que um toque do Senhor vai fazer com que a sua vida seja restaurada. Muitos aqui talvez nem passaram por esse período. O período da pandemia foi um período literalmente difícil. Não só pela doença, mas por quê? Porque quem tem abstinência de relacionar, de estar com outras pessoas, ficava em crise. Falava, gente, eu quero ter contato com o pessoal da minha célula, quero ir para o culto. E quantas vezes eu vou falar para você, clandestinamente a gente se reunia. Ia para a casa do irmão, almoçava, jantava. Ah, mas não pode. Irmãos, isso aqui é uma loucura para o crente. Não pode ter contato com ninguém. A gente ora impondo as mãos. É difícil. O carioca, olha só. Eu estava semana passada com os representantes de Estado dos Radicais Livres e o pessoal estava falando, carioca, como é que ele gosta de falar? Dá abraço, beija, fala assim, não, vamos sentar junto. Por quê? Isso é uma coisa boa. Eu tive aprendendo com o tempo isso. Deus, Ele pode abençoar outra pessoa que está perto de você através de um toque. E nessa noite, quando alguns aqui orarem, imporem as mãos, não vai ser você impondo as mãos, vai ser o Espírito Santo através da sua vida. Quando você falar, vai ser o Senhor falando através de você. Tudo isso acontece como? Toque. Deus não te fez para viver excluído, excluída. Eu já conheci pessoas que sabe o que elas falaram? Eu quero terminar os últimos dias da minha vida sozinho. Falei, está amarrado. Deus me livre. Deus me livre. Há uns anos atrás, um irmão precioso veio a óbito.
E uma coisa interessante que aconteceu lá na cerimônia fúnebre, sabe o que foi? Um dos coveiros falou assim: gente, faz tempo que eu não vejo tanta pessoa em uma cerimônia fúnebre. Essa pessoa era querida. Eu falei assim, esse é um bom testemunho que a gente tem que levar da nossa vida. Naquele grande dia, se você não for arrebatado ou arrebatada, as pessoas falarem assim: era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, sempre estava envolvido na vida da igreja. Amém? E a segunda coisa que eu quero falar para você aqui, preste atenção. Eu quero falar para você aqui. Não conseguiram botar o slide não, varões? O que aconteceu? Amém. Fala assim comigo: Deus não vai me rejeitar. Olha aqui para mim. Além da lepra ser uma doença que contaminava, era contagiosa, a lepra tinha uma coisa que talvez você não sabia, até hoje tem. A lepra causa insensibilidade. A pessoa está sendo queimada, como é uma doença que é na pele, ela não sente. Ela não sente que está sendo queimada, ela não sente o frio. Ela não consegue discernir que aquilo dali vai prejudicar a pele dela. Por quê? Insensibilidade. Escuta o que eu vou falar aqui. O tempo tem que passar e não tem que te tornar uma pessoa insensível ao mover do Espírito. Infelizmente, muitas pessoas vêm para o culto, o mover está rolando. Queria até falar publicamente, o Lequinho estava aqui na frente, que imagem boa de se ver, chorando aqui na frente, no momento do louvor. Só que às vezes, o mover está rolando, infelizmente, tem pessoas que se tornam espectadores do mover. Ela olha para o lado, vê o irmão chorando, olha para o outro, vê a irmã quebrantada, mas ela está ali, só olhando, espectadora. Essa não é a vontade de Deus para você. Você não foi criado e criada para ser espectador do mover. Deus te criou para você ser inserido no mover. E qual o perigo da lepra? Olha só, é tornar as pessoas insensíveis. Está na célula, mas não tem mais toque, não tem mover. Vai no discipulado, mas no momento do louvor, é só um louvor. Está no culto, é culto, né? Domingo de manhã, já é o meu milésimo já. Eu brinco com o pessoal aqui de Jacarepaguá, que está mais próximo. O encontro é agora, final de semana que vem. Eu estou igual encontrista, irmãos. Já participei de vários. Eu falo para você, eu já estou sonhando com sexta e sábado e domingo. E às vezes tem gente que acha isso bobeira, mas eu acho que isso é bom. Porque a Bíblia diz que nós temos que se tornar como uma criança para entrar onde? No reino do céu. Já viu como é que criança é? Já vai no encontro de criança, irmãos. Criança não se preocupa, vou chorar, o que vão pensar? Criança só se derrama na presença de Deus. O problema é que o tempo passa, muitos se tornam sofisticados. Eu não quero chorar porque a minha maquiagem, né? Maquiagem, deixa borrar. Maquiagem vai passar, não vai chegar em casa, não vai ter que tirar para dormir? Tira então na presença de Deus. Aí tem os irmãos, pastor, eu não me ajoelho porque meu tênis é novo, Nike 12 molas, Shox. Fala assim, irmão, esse Nike não vai com você para o túmulo. Não vai. Teve um dia, né, que o irmão, gostei da atitude dele, limpando o prédio, ele estava limpando o prédio para o culto. Perdeu uma calça novinha, só tinha usado a calça 2 vezes. Eu olhei, falei assim, rapaz, isso já aconteceu comigo, eu perdi uma calça assim também. Ele falou, pastor, calça eu compro outra, o que importa é o culto. Estava lá no culto com a calça manchada, mas tem gente que não, ele não quer perder a pose. Na presença de Deus, olha só, Maria derramou um unguento precioso que era caro. E teve gente falando, que desperdício. Sabe que é assim? Às vezes vem gente chorando aqui na frente, olha só que melancolia. Melancolia nada, está recebendo de Deus. Às vezes a pessoa que está falando que é melancolia, na realidade, é a pessoa que não tem uma experiência genuína. E ela quer o quê? Tacar pedra em quem tem. Eu não estou falando isso aqui para você, mas talvez alguém precise ouvir isso. Escuta o que eu estou te falando aqui, preste atenção. Não se torne insensível ao mover de Deus.
vem para o culto jovem, fala assim: eu vim para receber, eu vim para ser marcado, eu vim para que o toque genuíno do Espírito produza uma transformação na minha vida. E o problema, sabe qual é, irmãos? Olha só, eu aprendi uma coisa, demorou muito, tive que me frustrar muito, mas eu aprendi. O tempo, ele não muda ninguém, mas ele revela quem é quem. Eu já vi muitos com o tempo, infelizmente, o coração, em vez de se tornar de barro, mole, se tornou igual tijolo, duro. Está entendendo? O tempo não tem que te tornar uma pessoa dura, tem que te tornar uma pessoa humilde, sensível. Está tocando louvor? Abra o coração, permita que o Espírito Santo toque profundamente ao ponto de gerar uma genuína experiência, para que você não passe lá pela porta: ah, o culto, é legal, foi um culto. Não, fala assim: foi o culto. Deus marcou a minha vida de maneira genuína. Fala para a pessoa que está do seu lado: você foi feito para ter uma experiência genuína com o Espírito. Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3. Olha o que a palavra do Senhor diz. Mateus 8, 2 e 3. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres. Aqui já está a primeira coisa. O leproso não tinha certeza se Jesus queria curá-lo. Sabia que tem gente que vem para o culto, mas não sabe se Deus vai aceitá-lo? Tem gente que vai para o quarto, mas não sabe se a oração é aceita. O homem está falando: se o Senhor quiser, você acha que Jesus queria curá-lo, irmãos? Queria. Você acredita que hoje Jesus quer tocar você profundamente? Quer. Mas tem gente que vem e pensa assim: nossa, o que eu fiz durante a semana, o Senhor vai me rejeitar. E olha o que a Bíblia diz. Jesus estendendo o quê? A mão. Sabe o que é uma das coisas fantásticas da palavra de Deus? O leproso não poderia ser o quê? Tocado. Olha o que a Bíblia diz. Tocou. Eu quero aqui abrir um parêntese, presta atenção. Às vezes, a sua breve lepra não é aqui, mas talvez é aqui. Mágoas do passado, emoções mal resolvidas, relacionamentos tóxicos. E aí ficou aqui, ó, no coração. E você, olha só, você às vezes está frustrada, não quer abrir a sua vida para ninguém. O homem leproso estava assim: ninguém me toca, ninguém nunca tocou, até que a Bíblia diz que Jesus, o quê? Jesus o quê, irmãos? O tocou. Jesus só pode tocar em quem permite que o toque genuíno do Espírito produza algo na sua vida. E a Bíblia diz que Jesus o quê? Estendeu as mãos. Talvez, olha só, os últimos meses na sua vida foram meses difíceis, meses que você não teve uma experiência, meses que talvez você enfrentou dificuldades, meses que talvez você não teve um relacionamento profundo com Deus, ou até alguns aqui não se excluíram somente de Deus, se excluíram da comunhão. Eu já vi gente que fala assim: ah, pastor, mas o culto vai ter muita gente lá. Fala: irmão, assim que é bom, quando tem muita gente. Amém? Não é bom ir para a célula e ter muita gente? Ter conversa, comunhão, comida, né? Comida principalmente, né? Mas não é bom desse jeito? Só que tem gente que fala assim: não, eu prefiro ficar no meu quarto. Eu vou dar outro exemplo aqui, que é um exemplo que aconteceu na minha família. No período da pandemia, uma das primas da Ludmila, né, da minha esposa, infelizmente, ela ficou, eu não sei como, 3 meses só dentro do quarto. 3 meses. E eu fiquei pensando assim: como alguém vive 3 meses dentro do quarto? 3 meses direto lá dentro do quarto. Eu não sei, não, assim, realmente. Porque para mim é algo muito difícil. Mas por quê? Porque estava com medo de se relacionar com as pessoas. E porque outra coisa estava acontecendo. Estava com medo de receber uma sentença de Deus. Tem gente que pensa que quando sai de casa, por causa dos pecados das gerações passadas, ela acha que a qualquer momento vai cair um raio na cabeça dela. Eu não quero falar para você isso. Sabe o que vai acontecer com você?
o favor de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. A vontade do Senhor é tocar na sua vida em áreas que você nunca permitiu que ninguém tocasse antes. Qual era o problema do leproso? Não tinha tratamento aqui, olha só. Não tinha médico para chegar para ele e falar, deixa eu tocar aqui, botar uma luva, não. Sabe qual era o tratamento? Saia fora do arraial. Não tenha contato com ninguém. Eu conheci um jovem. Sabe o que aconteceu com ele? Quebrou a perna. Era daqui da nossa igreja. Quebrou a perna. Só que o que aconteceu? Os enviados de Satanás começaram a falar para ele, tá vendo? Seu pastor não te visita. Está com a perna quebrada aí 1 mês. Cadê seu discipulador? Cadê a sua discipuladora? Cadê os seus irmãos lá da igreja? Começaram a falar com o irmão. Sabe o que aconteceu? O coração dele se tornou insensível. Começou a achar que ninguém estava com ele mais. Ninguém gosta de mim. E o que foi o final da história? Se afastou. Quando a insensibilidade vem, você tem que arranjar um jeito da humildade vir junto. Ninguém te visitou? Liga para te visitar. Pede ajuda. O maior problema, às vezes, sabe o que é? Tem gente que tem vergonha de pedir ajuda. Quando está passando pela tribulação, ele quer passar sozinho. Vira o Superman. E Jesus mostrou para o leproso o quê? Você não está sozinho nessa. Você não está sozinho. Essa noite eu quero falar para você, você não está sozinho nessa. Existe uma congregação aqui de irmãos, irmãs, que talvez no momento que você mais precisar, possam ser o auxílio ao seu encontro. Quando você pensa, está difícil, pastor, talvez a pessoa que está perto de você, seja a pessoa que é uma boca profética para restaurar o seu coração. Lá na célula, às vezes, você fica com vergonha de falar o quê? Pedido de oração, ora pela minha família, está difícil em casa, ora pela minha vida, estou precisando prosperar, estou precisando me relacionar, e o tempo vai passando. Se você não ser uma pessoa humilde, se tornar uma pessoa humilde, o que acontece? O seu coração vai se fechando. Olha o que a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados. Vamos ler só essa primeira palavra. 1, 2, 3. Agora a gente vai ler igual crente, amém? 1, 2, 3. Aleluia. Por que eu estou falando para você repetir? Porque isso é a verdade a seu respeito. Semana passada, olha só, eu encontrei uma irmã e ela falou assim para mim, não, pastor, é porque todos nós somos pecadores sim e tal. Falei, irmã, eu até às vezes posso tropeçar, mas eu sou justo. Porque se você relacionar com Deus como pecador, olha só para o que eu vou te falar, você nunca vai ter uma consciência para se aproximar dele. Por quê? Olha só, Deus não se relaciona com você, a partir do momento que você nasce de novo, como um pecador, como uma pecadora, mas como um justificado. Só que essa justiça não é fruto das suas obras. Essa justiça é fruto da revelação que você tem na morte e ressurreição de Cristo. Por isso que a Bíblia diz o quê? Justificados, pois pela fé temos o quê? Paz com Deus. O que te dá paz? É você ter obedecido? É você ter feito uma semana, não, eu fiz tudo certinho nessa semana. É isso que te dá paz? Não, olha o que te dá paz. O que te dá paz é a convicção e a fé no sacrifício de Cristo. Por isso que você pode se aproximar do Senhor. E você pode ter paz para relacionar com Ele. Qual era o problema do leproso, irmãos? Olha só, o leproso já estava com a mente contaminada também. Como todas as pessoas passavam e não podia tocá-lo, o que ele pensou? Jesus vai passar? Não vai me tocar também. Hoje eu quero falar para você, olha só, esqueça das coisas que tentaram macular o seu passado. Esqueça daquilo que tentou lhe paralisar no seu passado. Porque eu cometi isso, pastor. É porque meu pecado foi esse. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Nessa noite, quando terminar,
você pode levantar mãos santas para adorar o Senhor e para ter uma experiência genuína com Ele. Muitos acabam com o tempo, sabe o quê? Parando de ter rotineiramente essa experiência, como eu falei aqui no início. Mas eu acredito que nessa noite o Senhor quer produzir isso no seu coração. Uma experiência genuína com o Espírito. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Eu gostaria que durante 1 minuto você orasse pela sua vida. Ô Espírito Santo de Deus, você pode nesse momento orar. Fala com o Senhor: Senhor, eu quero colocar o meu coração, a minha vida. Espírito Santo de Deus, talvez existe uma área específica que você precisa que o Senhor toque. Talvez seja a sua família, o seu relacionamento, sua vida financeira, sua vida espiritual. Fale com o Senhor aí no seu lugar. Fala: Senhor, eu preciso ser restaurado no meu relacionamento contigo. Eu preciso do seu toque genuíno. Espírito Santo de Deus, produz, Senhor, mudança, transformação. Essa é uma noite que abrimos o nosso coração. Se o Senhor pode tocar o leproso, o Senhor pode nos tocar profundamente, nos marcar profundamente. É isso que pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Quero falar para você que talvez os últimos meses, os últimos dias, semanas, não tenham sido dias e semanas que você pôde usufruir tanto de ser tocado, mas também de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos, olha só o que também é interessante. Todo o desejo do nosso coração também é ser útil na obra do Senhor. Não é somente ser tocado, olha só, mas é ser um instrumento para que outros sejam tocados. Lá na escola, na faculdade, no trabalho, para que essas pessoas possam ter uma experiência. E você talvez ainda não teve esse anseio, mas acredito que Deus pode produzir isso hoje. Amém? Alguém para dizer amém? Eu quero falar para você aqui, Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará para vós. Quando eu leio Tiago, sabe o que eu lembro? Fala assim comigo: parábola do filho pródigo. Qual era o pensamento do filho pródigo? Retornarei para a casa do meu pai e vou comer das comidas que eram dadas aos porcos. Só que o pai, ele deu comida do porco para o filho? Não. O pai colocou um anel como sinal de aliança, colocou sandálias e trocou a roupa. Sabe qual o problema em muitos momentos? Olha só o que eu vou te falar, preste atenção. É que você está com o coração muito restrito para correr em direção ao pai. Só que o pai está correndo na sua direção. A Bíblia menciona nesse texto aqui, olha só, é a única vez na palavra do Senhor que a figura de Deus, que é o pai, corre na direção de quem? Do filho. E eu estou falando isso para você por quê? Porque talvez o tempo tenta, de alguma maneira, fazer com que você olhe coisas do passado que lhe impedem de se relacionar com o Senhor. Eu já conheci muitos jovens assim. Não, pastor, é porque no meu passado, é porque aconteceu isso, é porque eu tive experiências ruins, mas as experiências que vão vir pela frente serão boas. E vão ser experiências com Deus, amém? Amém? E essas experiências vão produzir em você uma maturidade. Mas também não vão só produzir maturidade, olha só. Vão fazer com que você seja um instrumento nessa geração. Com que você se levante lá no seu bairro, na sua rua, na sua escola, no seu trabalho, para pregar o Evangelho. Mas não somente isso. Hebreus capítulo 4, verso 16. Olha o que a Bíblia diz. Cheguemos-nos, portanto, com confiança a qual trono? O trono do julgamento? O trono da lei? O trono da culpa? É isso que está escrito? Qual o trono, irmãos? Qual o trono? Trono da graça. Para de se relacionar com Deus achando que Deus vai mandar um raio na sua cabeça. Para de se relacionar com Deus achando que Deus vai lhe culpar por pecados que você cometeu há 7 anos atrás. Deus não está interessado no pecado que você cometeu. Olha só, Deus está interessado na proximidade que você tem. Ah, pastor, mas o Espírito habita dentro de mim, a presença de Deus é comigo. Mas olha só,
existe uma presença que ela se manifesta. Você consegue recordar experiências que você teve com Deus, que foram experiências que você lembra, que você fala assim, nossa, nessa noite, nessa manhã, eu fui surpreendido pela presença de Deus. Eu coloquei o meu coração diante do Senhor e a experiência que eu tive foi tão profunda que gerou uma marca no meu coração. E a última coisa que eu quero falar para você aqui nessa noite, fale assim comigo, fala assim, eu sou alguém destinado a ver a destra do Senhor sobre a minha vida. Eu vejo as mãos de Deus ao meu favor. Lembra do que a Bíblia diz? Estendendo as mãos, o Senhor o tocou. Qual era o sinal de aceitação de Jesus com o leproso? O Senhor estendeu as mãos. Hoje eu quero falar para você, olha só, o Senhor está estendendo as mãos para você nessa noite. O Senhor está estendendo as mãos, embora você pense que pecados que você cometeu tentaram de alguma forma te afastar, as mãos do Senhor estão estendidas para você. Olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 8, versículo 3. E Jesus o quê? Grava esse versículo, estendendo a mão. Quando você orar nessa noite, olha só, o Senhor está estendendo as mãos. Quando você recorrer no momento de dificuldade, o Senhor vai estar o quê? Estendendo as mãos. Sabe o que eu já ouvi uma pessoa falando, crente ainda, por sinal? Deus não é um 90 que você só busca na hora da emergência. Para com isso. E aí, a pessoa que ouve, o que ela pensa? Realmente, Deus não é um 90. Mas sabe o que a Bíblia diz a respeito do Senhor? Aquele ou aquela que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Direi ao Senhor, tu és o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-ás sobre as suas asas e estará seguro. Muitos falam assim, Deus não é um 90, mas olha só, Deus te cobre com segurança. Eu acho que você não entendeu. Deus te cobre com segurança. No momento da calamidade, no momento da dificuldade, alguém pode falar para você assim, nossa, Deus não é um 90. Mas sabe o que a Bíblia diz? Salmo de número 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem de onde? Do Senhor. Quando você precisar de socorro, recorra ao Senhor. Vá até o Senhor. Deus não vai tampar o ouvido e falar assim, agora está me procurando. Você acha que Deus é assim, irmãos? Deus não é assim. No momento da calamidade, no momento da dificuldade, Deus é o socorro bem presente. Eu não sei o que você tem passado nos últimos dias, mas eu sinto no meu coração que tem muitos jovens e adolescentes aqui presentes, que não têm tido experiências, que são experiências que produzem peso de glória. Alguns que estão aqui presentes, até de alguma maneira se excluíram da comunhão dos santos, pararam de ter contato com o Senhor. E olha só, para de tentar maquiar seu relacionamento com Deus. Foto na internet não diz nada. Foto na internet não produz peso de glória. O que produz peso de glória são as experiências genuínas que você tem com o Senhor. Eu não estou querendo dizer que em uma hora você não pode postar lá com as mãos levantadas, mas olha só, você sabe o relacionamento que você tem com o Senhor. Mas eu acredito numa coisa, os próximos dias o Senhor quer te levar para águas profundas. E águas profundas só pode ser para um povo que é profundo. Se você fizer parte de um povo profundo, essas águas vão te levar até experiências genuínas. Fique de pé nessa noite. À medida que você ficar de pé, eu quero falar para você que essa noite o Senhor, talvez há uma necessidade de restaurar o seu coração, restaurar a sua vida espiritual, restaurar o seu relacionamento com Ele, restaurar a sua vida espiritual, o seu zelo pela presença.
Olha aqui, irmãos, preste atenção no que eu quero lhe falar. Olha só, sabe o que é zelo pela presença? É às vezes você vir para um culto e não precisa a palavra estar sendo pregada. Antes da palavra ser pregada, o seu coração já é compungido pelo Espírito. Você já foi no local e antes de chegar no local você já estava chorando? Eu fico imaginando a cena. Olha aqui, Jesus entrando para ter um contato com a filha de Jairo. A filha de Jairo estava o quê? Morta. Olha aqui para mim, morta. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa. Qual era a situação da casa? Choro, lamentação. Uma jovem morreu, tão nova. Só que Jesus entrando na casa já produzia peso de glória. Quando Jesus entra na casa que é o seu coração e a sua família, um peso de glória já é colocado em você. Essa noite o que você precisa é só uma coisa, olha só. Ser sensível ao Espírito. A lepra tenta tornar as pessoas insensíveis. Mas olha só, o Espírito quer gerar sensibilidade no seu coração. As lágrimas que você derrama na sua caminhada com Deus, olha, as lágrimas, os muitos choros que você derrama para o Senhor são preciosos. Quero que nesse momento você feche seus olhos. Oh, Espírito